Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 353, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. E o tema dessa mensagem, oração e jejum. A próxima mensagem será Equipe da Desobsessão. Só que nós temos que terminar primeiro essa aqui, né? Então, conforme Fernando nos esclareceu muito bem nos 3 vídeos anteriores, todo trabalhador, né, todo ceareiro, na doutrina dos espíritos, não importando-se em que área atua o ceareiro, todo ele, uma vez que amealha conhecimento dos desígnios de Deus, ele sente uma verdadeira alegria, uma verdadeira felicidade, uma verdadeira alegria, uma verdadeira felicidade, conforme Fernando mesmo nos esclarece, né, nos vídeos anteriores, porque o conhecimento clareia os nossos caminhos. Então, é óbvio que o alimento mais puro de que todos carecemos, o bem, o amor, e terá a paz que Jesus prometeu àqueles que se dispõem a segui-lo. Então todo ceareiro, todo trabalhador resignado, humilde, todo esses, é óbvio que ele possui no seu íntimo a paz. Porque a paz não depende de dinheiro. A paz não depende, vamos dizer, de saúde. Olha que loucura. A paz não depende de saúde. A paz não depende de ninguém. A paz depende do conhecimento que o indivíduo possui. Aí você pode me dizer assim, mas a paz não depende de saúde? Não. Para aquele que tem conhecimento, não. Para aquela pessoa que não tem conhecimento, a doença, ela é um estorvo. Vou usar outros termos. A doença, ela é uma tortura. Ele, muitas vezes, até fica indignado com Deus, culpa Deus por ele achar que não merece passar por aquele processo de enfermidade. Então a paz, a verdadeira paz, depende do conhecimento das leis, dos desígnios de Deus. Porque a pessoa que tem conhecimento dos desígnios de Deus, mas que se encontra enfermo fisicamente, moralmente, espiritualmente, não é? Mas tendo conhecimento, sabendo por que ele passa, por que ele passa por tudo aquilo ali, ele não se preocupa com mais nada.
Porque ele sabe. Então ele não blasfema. Ele não reclama. Então, para quem tem conhecimento dos desígnios de Deus, ter saúde ou não ter saúde não significa nada. Porque ele encontra-se em paz com a tua consciência do dever cumprido. Agora, quem não tem conhecimento dos desígnios de Deus, quem não crê na imortalidade da alma, quem não crê na lei de causa e efeito, ação e reação, na pré-existência da alma, na comunicabilidade com o mundo espiritual, é óbvio que ele se desespera. Ele se desespera. Mas aquele que tem conhecimento, você o consulta, ele está em paz. A paz interior depende do conhecimento dos desígnios de Deus, do dever cumprido. Não depende de dinheiro, não depende de casas, bens materiais. Quantas pessoas que possuem bens materiais, possuem dinheiro, possuem tudo aqui no corpo físico, que não têm saúde. Por isso elas não têm paz. Elas não têm paz. Elas não têm nada. É assim que pensam muitas pessoas. Então, por exemplo, o ceareiro, o trabalhador, aquele, pois, que se preparar em caráter permanente para estar apto aos labores desobsessivos, né? Então, Sueli aqui ela aborda os ceareiros da área da reunião a reunião mediúnica de desobsessão, mas nós sabemos que são todos os ceareiros, todo aquele que se prepara. Então veja bem, todo aquele ceareiro, todos aqueles seres que frequentam a casa espírita seriamente, que trabalha o seu intelecto, a tua moral, trabalha corretamente na casa espírita, né? Ele estará também capacitando-se a tornar-se um auxiliar dos benfeitores espirituais que o irão convocar sempre que julgarem necessário. Que isso significa? Os trabalhadores de uma casa espírita, os ceareiros, os médios, todos nós temos que nos conscientizar-se de que em 100% na casa espírita, o ceareiro, o trabalho dele numa casa espírita equivale-se a 5%. Então, sabe tudo que você faz na casa espírita? Significa 5%. 95% os benfeitores contam com os ceareiros, com os trabalhadores, assim que os trabalhadores dormem, que ali no seu leito os benfeitores recolhem aqueles trabalhadores
e os levam para os departamentos espirituais para os auxiliarem. Então, a responsabilidade dos médiuns, a responsabilidade dos integrantes de uma casa espírita séria é muito grande, porque nós não atuamos apenas na casa espírita física, aqui no corpo físico. 95% o nosso trabalho se dá no plano espiritual à noite, quando nós dormimos. Se eu ajo corretamente, com dignidade, com seriedade, com responsabilidade, com compromisso, com disciplina, com amor, se eu faço de tudo para ontem ser melhor que hoje e hoje, amanhã melhor que hoje, eu inverto esse termo. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, sim. Então, os benfeitores espirituais, eles me buscam no corpo físico à noite, e à noite, a madrugada toda, eu, em espírito, trabalho juntamente com os mentores espirituais nos departamentos espirituais, auxiliando e sendo auxiliado. Agora, aqueles que aqui no corpo físico não agem corretamente, também são pegos no corpo físico e levados para regiões umbralinas, cidades nas trevas, cidade das trevas, nas regiões umbralinas, conforme André Luiz mesmo nos esclarece, que em 100%, 25% da humanidade, à noite, quando deixa o corpo físico, buscam os departamentos espirituais sérios para estudos, para trabalhos, enfim, para crescimento, para a sua evolução. Mas que 75% da humanidade, infelizmente, buscam aqueles os quais eles cultivam os desejos, as paixões, as fantasias, as ilusões durante o dia, porque semelhante atrai semelhante. Então, os benfeitores espirituais que o irão convocar sempre que julgarem necessários aos trabalhos que requeiram o concurso de pessoas de boa vontade e em condições apropriadas, igualmente, através de desdobramento durante o sono físico. É o que nós acabamos de dizer aqui. Agora, é preciso entender também que os trabalhadores de uma casa espírita, eles não atuam só na casa espírita, naquele momento em que ali comparecem, e também eles não atuam só à noite, quando se desdobram e que vão trabalhar nos departamentos espirituais. Durante o dia também, o trabalhador de uma casa espírita séria, um trabalhador que realmente
ele abraçou a causa, abraçou o compromisso com responsabilidade, ele precisa se conscientizar-se de que durante o dia todo a espiritualidade pode procurá-lo. Mas como? Ora, Deus se faz presente através de 1000 formas. Quantas pessoas nós podemos, ou melhor, quantas pessoas necessitadas que nos aproximam, exigindo, simbolicamente exigindo de nós certa paciência, tolerância, aceitação, exigindo do nosso conhecimento algo que os esclareça. Então, quantos conselhos bons nós podemos oferecer, fornecer, proporcionar às pessoas? É óbvio que nunca exigindo de ninguém, nem cobrando ninguém, mas automaticamente as nossas boas atitudes servem de exemplo àqueles que nos observam. Porque somos observados. Somos observados tanto pelos desencarnados quanto pelos encarnados. Eu não sei se você consegue entender. O representante de Jesus aqui na Terra, ele é observado tanto pelos desencarnados quanto pelos encarnados. É exigido um pouquinho mais dele. Quase sempre as pessoas observam tuas atitudes, observam o teu comportamento, observam os teus hábitos. Nossa, mas a pessoa está fumando. Ué, mas não aplica passe lá no centro? Ué, mas não esclarece as pessoas. Essa pessoa que está fumando, que está bebendo, não é aquela pessoa presidente daquele centro espírita? É. Ué, mas lá ele fala lá que o cigarro, a bebida, não deixa de ser uma espécie de suicídio indireto. É ele mesmo. Ei, mas Jesus está mal representado, hein? O outro, né? Mas aquela pessoa ali que está naquele baile, na bagunça, não é aquele médio passista, não é aquele médio de cura. É ele mesmo. Não é? Ué, mas onde será que foi parar o médio fulano de tal? Mas por quê? Sumiu. Sumiu? Mas sumiu como? Mas desapareceu. Não fala com ninguém mais.
A gente tenta entrar em contato com ele ou com ela, não dá notícia. Então observe para você ver. O representante de Jesus aqui na Terra, ele é cobrado. É exigido dele. É exigido dele andar na linha reta 24 horas. E é interessante. Ele pode andar na linha 24 horas, em linha reta. O momento que ele pisar fora da linha 1 centímetro, para aquelas pessoas, desmoronou-se tudo que aquela pessoa fez na vida. São os julgamentos. Porque, por incrível que pareça, 2024, parece que a humanidade, nós, na condição de humanidade, parece que nós ainda não aprendemos que Jesus, há 2000 anos atrás, não acusou a meretriz, pois aqueles que tiverem pecados, que atirem a primeira pedra. Abreviando a história, foram todos embora. Ninguém te acusou, não, mestre, pois tampouco eu. Vai e não peques mais. Mas não é o que se vê 2000 anos depois. É julgamento, é exigência, é cobrança e mais cobrança. Às vezes, para você não se perder em meio a todos aqueles processos, você tem que omitir. Porque você não consegue satisfazer a todos. Existe um ditado que diz assim, que nem Jesus, que é Jesus, satisfez a todos. Eu vou satisfazer? Mas quem pensa desse jeito é errado. Porque Jesus, ele satisfez, sim, todos. Só se sentiu e se sente insatisfeito aqueles ignorantes, sem conhecimento. Então, através do desdobramento durante o sono físico, quando aprenderão lições novas e prestarão alguma ajuda que esteja ao seu alcance. Nesses instantes, o seareiro da desobsessão, que a gente está tratando aqui da casa espírita, representará a ponte benfazeja entre os dois planos da vida, por onde verterá o auxílio do mais alto para lenir as ulcerações íntimas que avassalam tantos seres humanos. Então esse seareiro, esse trabalhador, ele tem que se conscientizar de que, trabalhando corretamente, ele se transforma, ele automaticamente se torna uma ponte entre os dois planos, tanto o espiritual quanto o físico, né? Onde os benfeitores, através dele, pode auxiliar a muitos.
Por isso que a responsabilidade dos trabalhadores de uma casa espírita é grande. Porque o passista é importante. O orador na casa espírita é importante. O atendente fraterno é importante. Os médios que atuam na sala mediúnica de desobsessão são importantes. Aqueles que realizam, que fazem a faxina na casa espírita são importantes. Aquelas senhoras que fazem o almoço e que distribuem agasalhos na casa espírita são importantes. Aqueles que fazem levantamento, da vida dos necessitados são importantes. Todo mundo é importante. Tanto dentro da casa espírita, quanto fora da casa espírita. Mas não podemos nos esquecer que quanto mais conhecimento, mais exigido de nós mais somos exigidos, no sentido que estávamos tratando há alguns segundos atrás. Então vamos para o próximo vídeo.